Saudações, contramestre querido. Saudações, viva. Professor, como é que você tá? Tudo na paz? O No áudio está momento que eu tô legal. ajeitando aqui. Tá dando para ouvir bem? Está dando para ouvir bem. Muito bem. Graças a Deus. Muito obrigado por sua aceitação a esse convite. E quero agradecer mais uma vez por sua disposição. O senhor é um exemplo, uma referência. Obrigado a todos que estão chegando também. Antes, mestre, de entrarmos no nosso bate-papo, eu preciso avisar a quem está chegando que nós iremos aproveitar essa transmissão no YouTube, por isso que nós invertemos a câmera. Então, quem estiver chegando, se puder desligar a rotação automática e deixar o celular deitado, você vai curtir a live. Muito obrigado, mestre, por sua aceitação ao convite. Eu que agradeço, viva. Coração mesmo. Então, Eu... Pode falar. Pode falar. Você tinha me convidado, eu estava ansioso, embora para mim é um pouco difícil, que eu sou um pouco tímido, mas tô aqui de coração. Mestre, como de costume, eu inicio com uma singela homenagem ao meu convidado. E eu gostaria que o senhor ouvisse, porque é de coração, é de um admirador, é de um irmão, é de um aluno. Sempre serei aluno, de perto ou de longe. Sérgio Rodrigues Oliveira, contramestre Ratinho. Um amigo, um irmão, um pai exemplar, um filho exemplar. E em meio a uma sociedade a cada dia mais afastada, mais individual, em meio a um esfriamento do amor nos corações de muitos. Sempre que nós olhamos para o Senhor, nós vimos alguém disposto a dividir tudo o que conquistou com sacrifício, a dividir a sabedoria, dividir a capoeira, dividir o conselho, dividir o pão, dividir o abraço. Em meio a tantos convites para baixo, o Senhor, com um pouquinho que tinha, sempre nos convidou para cima. Fale quem quiser, mas quando nós, que somos seus amigos, que lhe conhecemos, olhamos para o Senhor, nós vemos muito mais do que um homem com a corda na cintura. Nós vemos um exemplo, uma referência, um cristão. Nós vemos semelhanças do mestre dos mestres. E por isso, contramestre Ratinho, eu quero lhe homenagear, porque a Bíblia nos ensina: honra a quem tem honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, honra os seus amigos, honra os seus mestres. E nessa tarde eu quero lhe homenagear com essas palavras simples, mas de coração. Obrigado por dividir tudo que o Senhor sempre conquistou conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, viva, de coração, tá, por essa homenagem. Fico muito feliz mesmo pelo convite e eu fico às vezes sem palavras, porque a nossa convivência, nossa amizade, de muitos anos atrás, entendeu? Então, assim, crescemos juntos, amadurecemos juntos, entendeu? Servimos ao nosso Deus junto também, então, e treinamos junto também. Então, tudo isso é muito mais do que apenas às vezes um conhecido, muito mais forte para mim. Fico emocionado e, como eu sou tímido, né? Não sou de muitas palavras, na verdade você já me conhece bem, sou mais da prática mesmo, entendeu? Mas vamos lá, para mim tá sendo um momento único estar aqui com você. Muito obrigado, mestre. Eu queria lhe perguntar, mestre, como foi o seu início na capoeira? Como foi que ela lhe atraiu? Quem foi que lhe apresentou a capoeira? Em que ano foi? Então, na verdade, eu costumo dizer que é um presente de Deus, porque assim, eu sempre vivia entre a divisão entre meu pai e minha mãe, e
quando eu completei 4 anos de idade, minha mãe me permitiu ir jogar bola com meu primo, né? Meu primo ia jogar bola todas as manhãs, o irmão do Herói. E aí eu fui acompanhá-lo, muito feliz, porque era a primeira vez que saía sem estar na presença da minha mãe ou do meu pai, com meu primo, que era, para mim, era a minha referência. Fomos lá pro Valeriano, você conhece aquela escola lá, aí todo mundo jogando bola e eu, abismado, lá assistindo o jogo a turma toda maior, eu pequenininho. E aí foi quando um amigo do meu primo, muito íntimo, amigão mesmo, como se fosse irmão, aí ele fez um gol, aí para comemorar ele fez uma folha seca. Isso no final de 85, ontem, né? E daí aquilo ali me encantou. Aí eu pedi para ele fazer de novo para eu ver, que não sei o que, fiquei aperreando meu primo. Aí meu primo pediu, ele repetiu mais uma vez. Aí eu perguntei o que era aquilo, ele começou a gingar, fazer uns golpes lá, e não sem entender nada. Aí perguntei, ele falou, não, eu faço capoeira, não sei o que, eu disse que eu queria aprender também. Aí aperrei minha mãe para todos os dias ir para ver meu primo jogar. E com isso, eu ficava pedindo para ele me ensinar algumas coisas, já ficava treinando já na grama da escola. E aí foi quando ele resolveu montar um grupo, né? Que a turma que estava jogando bola gostaram também. O Deizinho, o Sandro. Tem muitos ainda que estão vivos, outros trabalham com karatê, Djalma, outros amigos meus. Sou mestre, professor de karatê. E isso, eu fui o único que segui até hoje, né? De 85 para cá, na capoeira. E meu primo também treinava, depois com o tempo parou. Em 86 para 86 e 87 eu desfilei pela Unido da Jangada, que era uma escola de samba que tinha lá no Correio do Abacaxi, né, no meu bairro. Então eu desfilei já como capoeirista já. Isso para mim foi o top, o auge. Eu pequenininho lá no meio do povo e já saindo, já conhecendo outros capoeiristas no centro da cidade, no 13 de maio, na Praça da Convenção, onde tinha uma roda muito famosa, desde a década de 60, 70, entendeu? E daí, para mim, ficava todo abismado com aquilo, tudo novo para mim, entendeu? E eu sempre amei aquilo. E meu mestre, né, que era o Henrique, infelizmente ele faleceu, e eu gostaria muito que ele tivesse vivo para mim ver na minha formatura, mas infelizmente ele não pôde estar aqui. E aí, quando foi em 87, depois da escola de samba, no mês de julho ou agosto, não lembro bem a data específica, e aí, como sempre, meu pai e minha mãe, e aí me colocaram na casa da minha tia para que eu não praticasse mais capoeira, né? Me levaram para a casa da minha tia Dalva, lá em Caetés 1, e daí, por ironia do destino, me afastaram do meu mestre, né? Que estava, aos poucos depois, eu fiquei sabendo que ele foi para São Paulo. E daí me colocaram lá para eu não praticar mais. E aí, graças a Deus, como tá no sangue mesmo, o meu primo era professor. O meu outro primo, que eu não conhecia, eu conheci pela primeira vez. E daí treinei com ele de final de 87 até 90. E daí minha mãe foi me buscar em Caetés, voltei para o Recife de novo, né? O conflito já existia e comecei a treinar, dar continuidade sozinho na quadra, até que uns amigos Bolão e Tubé, que a gente chama de Tubé, eu esqueci agora o nome dele, porque é mais por apelido mesmo, então me levaram para o Caique. Lá eu comecei a treinar com o contramestre Valdir, era a referência que trabalhava no Caique naquela época, na década de 90. Então eu fiquei no Caique por volta até 92, treinando no Caique, com o contramestre Valdir. Lá eu conheci o mestre Enrolado, conheci o Márcio Pirraia, que é o Formiguinha hoje, que foi da Badá, agora está em outra escola. Então eu já conheci a galera já dessa época. Meu primo também, o irmão do Herói, treinava, Rodrigo. Meu primo e irmão, que somos irmãos de leite. E aí depois de uma roda lá quente lá, o cara jogou ele fora da roda, eu entrei, briguei, levei um chute, cortou minha boca. Aí ele foi, da forma que ele caiu, ele já pegou a sandália dele e foi embora pra casa e eu continuei brigando lá. Nem tamanho tinha, 90, nem tamanho tinha, mas eu acho que tá, quanto menor, é igual o pinche, né? Aí
dei continuidade, depois nos filiamos. Aí Fernando chegou, Samuel, Ceia, Birinho, Nano, Gilcinho. A gente montou um grupo para treinar numa laje que tinha num terreno baldio. Treinava, não tínhamos nome de grupo, porque era basicamente a capoeira. Jogávamos capoeira, era igual. Sim. Usávamos uma fita, e aí treinávamos o tempo todo. E fiquei triste porque perdi o contato com meu primo em Caetés, não tinha como uma referência, né? Tanto de família quanto de mestre. E aí treinamos, depois houve a formação deles, aí nos filiamos, como o Fernando fazia parte do Daruê Malungo, o mestre meia-noite. Fomos até o Daruê, acho que de 93, foi em 93 entramos no Daruê Malungo. E como em 94, o mestre meia-noite falou que era legal usar o nome do Daruê, mas era melhor que a gente tivesse um nome próprio. E a gente escolhemos um nome que tivesse a referência do Daruê Malungo, que foi o Raízes do Malungo, né? Sim. Que é o significado Raízes da Amizade. Que a gente trabalhava muito dentro do coletivo, foi ali que eu aprendi muito. O mestre meia-noite é uma referência, é um mestre que eu não tenho palavras para agradecer o tempo que eu passei lá. Então ficamos no Raízes do Malungo, no caso eu, né? Até 98. Cheguei a me formar professor nessa época, precocemente. Mas desde 96, quando me formaram instrutor, é o momento que eu comecei a oficialmente dar aula de capoeira. Na minha comunidade é onde eu aprendi, com o Henrique. Então, assim, eu quis dar com essa continuidade para que não morresse o trabalho e a semente que ele plantou no meu coração, da capoeira. Entendeu? Ele fazia eu acho que eu tento imitar ele, mas eu não chego nem perto dele. O amor é tão grande da forma que ele se dedicava, se dava para cada um de nós, que por mais que eu tente, que eu me sacrifique por meus alunos, pelo trabalho, pela capoeira, eu não chego perto dele. E isso me deixou muito emocionado quando eu não tive mais contato dele, do meu primo também não. E aí fui continuando treinando. Quando foi em 98, me formei professor, fiquei 6 meses. Sim. E depois eu parei e fiz uma anamnese, né? Me analisei e falou assim, rapaz, eu tenho muita corda para pouco conhecimento e pouca capoeira. Então, como eu já tenho uma equipe que me segue, eu vou me rebaixar. Vou continuar como graduado porque eu tenho alunos, porque na época Guerreiro já treinava comigo, Varão já treinava comigo, Mandala treinava comigo, então já tinha uma galera que me seguia. Ângelo foi o meu primeiro aluno, né? Ângelo, acho que em 95, Ângelo tinha 5 anos de idade. O Ângelo foi o meu primeiro, um dos meus primeiros alunos. Só para a gente se situar, o senhor foi convidado por seu primo a assistir uma partida de futebol. Na comemoração dele, ele deu uma folha seca. O amigo dele. O amigo dele deu uma folha seca. O seu primo praticava capoeira e o senhor não sabia? Não. Então foi o seu primo. Qual o nome do seu primo? O meu primo que me iniciou na capoeira foi o Romero. Sim. Ele que me levou para conhecer o Henrique Romero. Infelizmente não está mais aqui. Entendi. Isso na década de... no final de 85. Foi eu completando o ano e indo no futebol. Hoje não. O senhor tinha 4 anos de idade na época. 4 anos de idade, isso. Ele lhe apresentou aquela capoeira, o senhor teve que se mudar e, por propósito, que nós não acreditamos em coincidência, o senhor vai parar próximo a um professor de capoeira que era seu primo. Isso. É o Ninho, né? Que hoje é mestre. Dinho. Ninho. Pois não. Depois ele mora em Caetés ainda. Depois o senhor saiu de perto dele e voltou para o Córrego do Abacaxi. Isso. Onde deu continuidade com os treinos e uma equipe informal, entre aspas, informal. Isso. E aí o senhor se associou ao mestre o mestre meia-noite juntamente com a equipe, né? Toda a equipe se filiou ao mestre meia-noite. O Fernando já fazia parte, era a primeira graduação lá. Era a corda azul, na época usava uma graduação Zulu.
Certo. Depois desse período, o senhor, seguindo a referência do mestre, fez o elaborou o raiz. Isso. Todos montamos o raiz do Malungo, né? Certo. Em determinado ponto, o senhor fez a introdução, a autocrítica, se preciso rebaixar a minha corda. Pronto, isso. A gente chegou nesse ponto. Antes de continuar, eu quero comunicar, tem muita gente entrando e saindo, eu quero agradecer aos que estão entrando. Nós estamos conversando com o contramestre Ratinho, direto da Alemanha, não é isso, mestre? Você está na Alemanha nesse momento, né? Isso, estou em Berlim. Alguém que tem feito a diferença uma vida inteira na vida de jovens, adultos, pessoas com depressão, adictos, e que a sua marca é compartilhar, é dividir. Uma das primeiras frases que o senhor me disse quando eu lhe conheci lá em 2003, eu disse, o que eu tenho não é meu, não é só para mim. E o senhor nos marcou, éramos iniciantes naquela época, ainda somos alunos, o senhor naquela época, 2003, nos marcou com essa palavra. Nós estamos ouvindo a história do contramestre Ratinho. Muito obrigado a vocês que estão chegando. Eu estou observando aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês puderem recomendar a live para outros. E a live está sendo transmitida na horizontal, porque nós vamos aproveitar a live para o YouTube. Então, mestre, voltando à história. Agora o senhor já estava com a equipe e rebaixou sua corda. Isso. Depois de uma autocrítica. Isso, e daí dentro da comunidade, né, de Bibiribe, Caixa d'Água, foi a maior crítica dos mestres antigos na época, porque eu não poderia baixar minha corda, que era uma falta de respeito, mas eu estava me achando mais com falta de respeito à própria capoeira em si, porque não tinha o conhecimento suficiente. Entendo. De poder dar uma continuidade, ter uma corda tão pesada para ter um pouco conhecimento. E outra, eu era estava saindo da adolescência, na verdade. Em 96 eu estava saindo do 98 estava saindo da adolescência. E era muito peso para mim. E eu não conhecia bem o estoque, não conhecia bem a história da capoeira, dos mestres. Então, o que adianta eu ser mestre e conhecimento não ter nenhum? Então eu preferi me rebaixar e fazer outra anamnese. E disse, agora eu vou começar do zero novamente e vou estudar, vou entender um pouco mais o que é a capoeira, vou buscar mais conhecimento prático, teórico, técnico, entendeu? Não para superar alguém, mas sempre a mim mesmo. Minha busca sempre foi me auto-superar. Nunca superar ninguém, porque não vale a pena. Eu não vivo para competir. Minha competição é contra mim mesmo. Cada evolução, eu estou competindo contra mim mesmo. Muito bom. Muito bom. Daí, então, depois dessa atitude de humildade, né, de autocrítica, de reconhecimento, o senhor estava no mesmo grupo ainda? Isso, eu estava no Raiz do Malungo. Depois eu tinha criado meu próprio, através do mestre Samuca, né, do Samuel. Ele falou, ó, tem que montar a tua escola. Eu criei o Nossa Arte Capoeira. Sim. O grupo Nossa Arte Capoeira. Fiquei mais ou menos uns 6 a 8 meses com a minha própria escola. E daí já tinha organizado tudo, carteirinha. Foi quando eu tive o 99, tive o convite através de uma apresentação do Raul, né? Sim. Numa apresentação que eu fiz de ginástica, e aí teve uma apresentação de capoeira lá, eu fiquei doido. Aí joguei na roda lá e conheci a turma do Capoeira Brasil. Foi quando eu adentrei, né? Recebi um convite e adentrei na escola. Pois não. Qual era o ano, mestre? Contramestre? Eu entrei no Capoeira Brasil 99 para 2000. Foi o ano que eu entrei no Capoeira Brasil. O senhor passou 3 anos no Capoeira Brasil, associado. 2 anos. Não. Eu saí do Capoeira Brasil, eu creio que na metade de 2007. 2007. Sim, ficou bastante tempo lá no Capoeira Brasil. Isso. Fiquei, acho que foi 6 a 7 anos estagiando. Nunca passei tanto estágio na minha vida. Mas tudo tem um propósito, com certeza isso lhe acrescentou algo. Mestre, tudo tem um momento. Depois da sua saída para o Capoeira Brasil, o senhor foi para... Então,
Depois do Capoeira Brasil, eu fiquei um tempo sem escola nenhuma, só treinando com os alunos. Depois Sim. tentei ir para o nome dele, meu Deus. Axé Brasil, do Mestre Exo, de Jesus. Sim. Fiquei lá um tempo, fiz alguns eventos, ajudei a galera a fazer alguns eventos, tudinho. Só que a ideologia da turma a gente não estava tendo uma adaptação legal. Eu conversei com o mestre, disse, mestre, infelizmente, eu vou ter que seguir. Fiquei sozinho também por um tempo, depois eu tive, na verdade, várias referências, porque para mim, quando eu entrava dentro de uma escola, meu objetivo não é estar mudando de escola, e sim chegar a uma junção, né? Trabalhar com união. Quando eu estava percebendo que existia muita resistência por eu estar lá, aí, não, você está querendo fazer isso, fazer aquilo, você está querendo ser melhor que os outros, e isso não vem de mim, não é da minha índole, sim, nem da minha personalidade querer ser superior, melhor que alguém ou maior que alguém. Agora, então, por respeito pode falar. Agora, o senhor tem uma característica muito marcante, porque o senhor não ficou somente na capoeira, não é isso? O senhor conhece outros esportes também. Quais são os esportes que o senhor, artes marciais, esportes que o senhor também praticou nessa jornada? Então, eu pratiquei 1 ano e 6 meses, o Karatê Shotokan, com o Márcio também, que era meu vizinho. Em 94 até 95, competi 2 vezes só. E depois de um tempo, eu conheci também o meu mestre, de Jefferson. Treinei taekwondo durante 15 anos. Entendeu? Eu me formei faixa preta. E amei a questão da competição. Não dei aula 6 meses, mas eu não me adaptei em questão de dar aula. Sim. E depois eu tive que fazer uma escolha, eu me dedicar mais ao taekwondo, à capoeira. Então, como a capoeira sempre foi meu primeiro amor, não teve esporte, não tinha nada outra modalidade. E 96 também, tem uma história bem, bem legal, que a minha família queria que eu fosse jogador. Eu falei, mas eu não jogo capoeira? Eu sou jogador, mas de capoeira. É um jogo. É um jogo, tudo é jogo. Aí sim, me colocou no Soares Dutra para poder treinar futebol, que lá tinha uma turma de base que ia para o Santa Cruz. Aí treinei no Soares Dutra, do Soares Dutra. Eu fui para a UPE, treinei na UPE um tempo. Também lá eu treinei um pouco com o mestre Mago, quando começou a capoeira na faculdade. E aí eu conheci minha professora de ginástica, a Dilce. E aí quando eu vi a ginástica pela primeira vez, na época ela estava estagiando, em 96. Aí eu, futebol, lá, nunca mais. O interessante é que os seus familiares querem lhe canalizar para um lado e eles acabam lhe jogando para a capoeira novamente. Isso. É interessante isso. E a ginástica olímpica, o senhor praticou por quantos anos? Pratica ainda. Isso. Eu ainda treino, né? Me formei instrutor e agora estou ingressando na universidade também, comecei a fazer educação física para poder dar uma... Como é que eu posso dizer? Formalizar, né? Porque eu não posso me dizer, sou professor de ginástica olímpica porque eu não tenho a formação na educação física. Pois não. Não tenho um CREF, entendeu? A gente só pode falar isso quando a gente tem a formação. Aí eu me colocava como instrutor porque, além de atleta, né, fui atleta da seleção pernambucana também, competi umas 4 vezes, fiz audição da seleção brasileira de ginástica olímpica em Brasília, eu juntamente com meu irmão e outros amigos, o Jocelyn, que é aluno também do mestre Marco Angola. Sim. Em 2000 a gente fez essa audição em Brasília. Então, assim, para mim foi um momento único, né? Na ginástica eu tive vários técnicos que para mim fizeram muita diferença. A Edilson foi meu primeiro contato. Depois o nome da professora eu esqueci, mas de lá eu conheci o Gilvan, que hoje tem um trabalho em Maceió, um trabalho excelente. Ele é bicampeão brasileiro. Aí treinei com o Márcio Stompses também. E tudo isso meu mestre de taekwondo também treinava também ginástica. Então juntou um pacote só. Sim. Aí treinei, fiz a audição, passei para a audição.
Mas, infelizmente, no Brasil, como eu morava no Nordeste, não temos equipamento, não temos patrocínio, então, infelizmente, não ingressei na seleção brasileira. E quando eu fiz a audição, juntamente eu fiz, por incrível que pareça, juntamente com o Diego Hipólito. Ele estava na mesma audição que eu. Pois não. Mas E fica daí, difícil se destacar sem incentivo, sem patrocínio, sem equipamento. Mesmo assim, o senhor conseguiu chegar na audição e isso. competir como ginasta olímpica. Eu tenho estudado de forma autodidata desde 2003. Filosofia, história, psicologia. E nós vemos que as nossas respostas são fruto do que a gente tem e do que a gente não tem. Então aí o senhor tem taekwondo, não é isso? Ginástica olímpica, capoeira e o outro foi Shotokan, é o Karatê Shotokan. É, Karatê Shotokan. Então quando nós olhamos para o senhor, nós vemos essa junção de todos esses fatores que contribuem para a sua capoeira, não é isso? Contribui para a capoeira que o senhor tem. E infelizmente, quando nós olhamos para o senhor, sempre vai haver, sempre há uma disputa entre a ignorância e a sabedoria. Então, fica difícil, é uma situação difícil a sua, porque com todas as artes marciais, fica complicado para quem não entende isso, né? Fica complicado. Então, o senhor, depois de passar pela ginástica olímpica, sempre praticando capoeira, todas essas artes, mas nunca deixou a capoeira. Isso. Não, capoeira sempre foi meu carro forte, desde o início. Se tem uma coisa que eu abandonei até basicamente a família, né? Eu passei um tempo morando na Bahia, vivia viajando, mas a capoeira nunca... É o meu conforto, no caso, assim. Se eu estou feliz, eu treino, né? Se eu estou triste, eu vou treinar. Se acontece alguma coisa muito boa, eu vou comemorar treinando. Se está muito triste, eu vou me consolar também lá. Então, é parecido com a música do Perninha que ele canta, né? Eu me identifico bem com essa música. Ele fala. Então, nós vimos a sua história, um pouco da sua história com a capoeira. Mais uma vez eu quero agradecer a quem está chegando. O senhor... O que é capoeira para o senhor? O que é capoeira, assim, em poucas palavras? O que é capoeira para o contramestre Sérgio Ratinho? Para mim é a minha filosofia de vida. É o que, graças a Deus, primeiramente Deus, foi o que me fez estar aqui, Deus me fez abrir as portas para muitas coisas na minha vida. Filosofia de vida. O que o senhor acha que o mestre Pastinha quis dizer quando ele disse capoeira é tudo que a boca come? Para mim, porque quando ele quis dizer essa palavra, eu creio que assim não tem algo que diga assim. Capoeira é tudo que a boca come. Será que ele quis dizer com isso? Para o senhor mesmo? Para mim, é minha vida, é o que eu me expresso, é o que me faz viver, entendeu? Quando o senhor vê alguém dizendo capoeira é macumba, como é que o senhor encara essa declaração? A primeira coisa que eu faço é perguntar o que é macumba para essa pessoa. Porque aí ele vai falar que práticas um monte de coisa, né? A religião. Isso. Aí eu vou falar para ele, primeiro, que macumba é um instrumento, o nome dele se chama reco-reco. E macumbeiro é todo aquele que toca um instrumento chamado macumba. Como é que um instrumento vai fazer, entendeu? Agora, se você quer falar sobre o candomblé, uma prática religiosa, é outra questão. Então, se você não conhece o que você está falando, é melhor você ou estudar um pouco ou saber, porque a capoeira ela não tem prática nenhuma religiosa, no meu ponto de vista, porque o que eu já estudei, entendeu? Sim. Os praticantes da capoeira, sim, ele tem a sua prática religiosa. Pois não. Porque até a Bíblia fala, né? A salvação ela é individual. Eu escolho. Eu tenho meu livre-arbítrio de escolher qual religião seguir ou não ter nenhuma. É uma opção minha. Sim. Então, como é que o senhor lidar com preconceito dentro da capoeira? Porque muitas pessoas que fazem parte de outras religiões
ou de nenhum, veio com preconceito. Mas como é que o senhor lidar com preconceito? Porque assim, raramente algumas pessoas conversam comigo sobre essa questão, mas quando vem para mim, a Sim, primeira pergunta, você tem o pré, né? Que é uma prévia do que está acontecendo. Por quê? sim. O que é que você conhece da capoeira? O que é que tem na capoeira que lhe incomoda, que você tem esse preconceito, tem esse confronto com a atividade? Aí, de acordo com o que ela me responde, eu posso dar uma respostas para ela, porque é muito relativo às vezes. Tem pessoas que têm uma resistência, como minha família tinha, né? Hoje Pois não tem porque eu estou aqui, mas tinha uma resistência porque não conhecia. pois Achava que arte de negro, arte de maloqueiro, que pois ia ser drogado. Essa era a conotação que minha família dava para mim também, quando eu adentrei na capoeira. E hoje veio é, com outra forma. é errado pensar que capoeira é um esporte. Se é errado pensar? Sim, sim. Não, Quem não pensa que eu, capoeira é um não, esporte? então, capoeira é denominado pela Unesco, né, cultura, né? Porque se a gente Sim, for, for predominar, embora não fuja também que a gente trabalha atividade física. Então, sim. ele tem tudo dentro da conotação da capoeira, assim, existe a capoeira, é, a questão do esporte, a questão cultural, mas dentro do contexto mesmo, geral, ele é cultura. Mas a questão do esporte, por causa da prática, dos alongamentos, que é muito formal, como tem na educação física. Por esse motivo, Mestre, um tempo atrás, o CREF estava tentando intervir. entendi. Por isso que é importante fazer essa diferença, né? Fazer essa Porque cultura. se a gente coloca a capoeira quanto esporte, a gente tem que abrir brecha para o CREF. Porque o CREF vai atuar, não, se é esporte, vocês têm que ser formados em educação física. Pois Tem que ter não, uma formação acadêmica para poder exercer. Só pois que não. os mestres do passado não tinham isso. Foi passado para ele a cultura. Não foi Muito bom, passado para ele um esporte. muito Então, bom. por esse motivo, graças a Deus, a Unesco, ela fez essa documentação e Essa, a gente hoje fugiu da questão esportes e atuamos na questão cultural. essa burocracia, ela prejudica muito a gente, muitas vezes, Isso. prejudica, limita. Mestre, quais os benefícios que a prática da capoeira pode trazer para a gente? Quais os benefícios para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Divas são vários. Eu costumo Sim, trazer tudo que é bom da capoeira para minha vida, pois não. entendeu? Porque ela me ajuda na questão da psicomotor, eu consigo raciocinar bem para os dois lados, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, eu consigo, um exemplo, eu já estou já um vovô já, né? Aparento ser um pouco mais jovem, dizem, mas assim, vou lá para 41 já, então não foi eu. Então a capoeira me ajudou em todos esses aspectos também. Ela ajuda tanto para mim, que sou mais velho, quanto para uma criança que vai começar hoje ou para uma pessoa idosa. Trabalha com todos os músculos, entendeu? Trabalha com todos, me ajuda na percepção, me dá um bom reflexo, uma boa agilidade, me ajuda na questão vocal, em cantar, em tocar, me dá coordenação motora, porque eu preciso exercitar os movimentos com os dois lados. Então, O para senhor mim é já um viu, esporte completo. o senhor já viu pessoas saindo da depressão, da ansiedade, das drogas? O senhor tem algum relato, alguma história que possa compartilhar? Sim, já teria muitas pessoas desse caminho, entendeu? Em questão de sentir um pouco deprimido, tem um aqui na sua frente. Porque às vezes você está junto, você apoia tanta gente, mas quando você está no seu íntimo, no seu interior, você olha assim, e quem é que está comigo? Entendeu? Então, Pois por esse motivo, como eu falei antes, a minha fuga sempre foi o treino. Essa atividade, entendeu? Aí vem hemofina, vem adrenalina e faz com que meu corpo relaxe, entendeu? E eu consiga raciocinar no que eu vou fazer. Eu já tive vários exemplos de alunos que
que estavam nas drogas e saíram, pessoas que não tinham perspectiva de vida, e se transformou num dos melhores educadores na rede estadual de ensino, queria uma oportunidade para dar aula, teve, e fez, primeiramente para ela, né? Eu acreditei nela, mas ela também acreditou, embora às vezes tentou desistir. Então eu tive vários exemplos já, de famílias, de alunos, e meu objetivo era sempre motivá-los. O senhor já pensou em desistir? Já. E o que lhe fez seguir em frente? O que lhe deu força para seguir? O que me deu força para seguir, Iva, foi, além de Deus, né? Sim. Você olhar e dizer assim, ó, eu ralei tanto para aprender, eu ralei tanto para poder construir algo, para poder motivar as pessoas, para poder incentivar as pessoas. E por que eu tenho que desistir? Eu conversando comigo mesmo, eu disse, por quê? Entendeu? Eu não posso desistir se eu tenho um monte de pessoas que dependem de mim para que a coisa aconteça. Que me seguem, acreditam em mim. Entendeu? Porque, como eu estava dizendo, tem pessoas que treinam comigo desde 96. Anjo desde 95, mas nós estamos desde 96. Então são mais de 20 anos dentro de uma prática, acreditando. Então eu não posso decepcioná-las, eu não posso parar. Porque se eu paro, eu desmotivo elas também. Eu mostro para elas que tudo que eu preguei, tudo que eu falei não existe, é mentira. Pois não. Mestre, quais são... Eu sei que é complicado, responder essa pergunta agora é complicado, porque às vezes a gente se coloca na sinuca de bico, mas se eu poderia compartilhar algumas referências suas da capoeira, de cantor, de jogo, de administração, de capoeira, quais são suas referências? Rapaz, são várias. Tem complicado. Muitas referências. O mestre Kim correu dessa pergunta. Ele disse, ó, são tantas que se eu falar umas 2 ou 3, eu posso ter problema na roda. São muitos porque, primeiro de tudo, que eu sou grato a todos, Riva. Entendeu? Todos que me ajudaram, e até os que não me deram aula, mas só uma palavra de motivação, isso para mim foi importante e me fez ter a pessoa enquanto referência. Então, são muitos. Inclusive, o próprio mestre Kim é uma das pessoas que eu admiro muito. Entendeu? Uma pessoa que eu tiro o chapéu para ele, e é uma pessoa que foi o que me deu a mão dentro do Capoeira Brasil, entendeu? E são muitos outros, ó, Mestre Meia Noite, Samuca, Fernando, tem C.A., tem o meu mestre agora que a gente montou a nossa própria escola, Mestre Cuscuz, era um cara que eu vivia ele trabalhando e eu no fabrico dele. Ô mestre, mas o que é capoeira? Mestre, me ensina isso, aquilo outro. Ô mestre, e aquele outro movimento? E ele, rapaz, deixa eu trabalhar. aí depois ele, de novo, isso era o tempo todo. Toda semana eu estava na casa do mestre. Por esse motivo que quando eu montei a minha escola, a primeira pessoa que eu pensei em ter como referência, ter como meu mestre da minha escola foi ele, porque foi a pessoa que estava comigo na minha primeira competição, em 97. Na época eu competi pela Axé Capoeira, que a minha escola não participava de nada. Sim. Um coquinho me chamou, fui para lá, competi, e ele foi quem estava comigo. Ele que me levou até lá. Pois não. Foi o primeiro campeonato que existiu em Pernambuco. O campeonato pernambucano feito pela Federação Pernambucana, do mestre Mulatinho. Pois não, pois não. Entendeu? O senhor tem alguma história engraçada na capoeira? Engraçada? O senhor, quando lembra, tipo aquela do rapaz que foi dar um quad chute invertido ao contrário. Nossa. Compartilhe para mim essa história. Como foi essa história? Todo mundo tem um aluno que é mais afobado do que o outro, né? Uns têm pouca coragem, uns têm coragem até demais, outros... E aí a gente estava numa apresentação e ele queria fazer um salto, eu fazia o salto, fazia o aula de corte assim a mão, né? Às vezes fazia com pirueta, e ele queria fazer o salto que ele nunca treinou. Aí tá o problema.
o chão escorregadio. Rapaz, quando ele fez, ele caiu com os dois joelhos na cerâmica, ele gritou e saiu se rastejando, feito uma minhoca assim pra fora da roda. Eu não sabia se eu tocava, se eu ria, se eu me preocupava para socorrer ele, porque os dois joelhos dele ficaram muito inchados. Eu fiquei muito preocupado porque ele ficou mais ou menos 1 mês e meio sem treinar. Ele saiu feito por quê? Foi. Eu falei, por que você fez isso? Não, porque eu vi o senhor fazendo uma vez na praia, eu queria fazer igual. Eu falei, homem, tanto tempo para você treinar isso aí. Você vem estrear numa apresentação sem você ter nunca treinado. Fica complicado, né? Tem que treinar antes, né? Eu já tomei muita queda também. Já caí muito. Testando, né? Testando para aperfeiçoar, para aprender. Por esse motivo que Riva, assim, como meus mestres eram muito distantes, às vezes eu praticava muita a capoeira sozinho, por vídeo, escrevia. Quando eu entrei na ginástica, meu objetivo também era, como eu já saltava, né, lá eu tive que desaprender e aprender do zero. Sim. E aí meu objetivo era buscar o máximo de conhecimento, de técnica para mim, para que eu pudesse passar para os meus alunos de uma forma segura, para que ninguém se lesionasse. Pois não. Entendeu? Aí a questão da dança também. Falando mesma coisa. O senhor também fez frevo, né? Faz frevo também, né? Isso, eu faço parte, um pouco afastada, que eu estou longe, mas eu faço parte do Balé Brincante do Recife. Tá? Foi aonde me deu a oportunidade de dançar, eu amo. Danço desde 2000. Pois não. Né? Quando eu comecei a dançar também foi depois que o Beto Frevo, ele veio daqui da Alemanha, ele estava aqui no Expo 2000, em Hannover, e quando ele voltou para o Brasil, ele me trouxe uma sombrinha de frevo. Então aquela sombrinha, que para ele era só apenas um presente, uma lembrança, para o professor dele, entendeu? Me motivou. Então me fez a querer entrar na dança, que às vezes também eu fazia eventos, aí tinha apresentação, aí eu tinha que chamar pessoas de fora para dançar. E eu falei, poxa, como é que eu vou chamar pessoas de fora se eu posso dançar? Então também eu fui me capacitar nessa área também. Então desde 2000 para cá, graças a Deus, aí frevo, ciranda, coco, maracatu. Mestre, há pouco tempo eu herdei uma biblioteca de um grande amigo meu que partiu. Ele partiu e um amigo em comum disse que ele ia ficar muito feliz se você ficasse com os livros dele. E nessa biblioteca tem filosofia e tem principalmente história. A formação do Brasil. E eu estava me debruçando nessas leituras e é interessante a capoeira, a função que ela exerceu para cada tempo. E atualmente nós temos visto que muitas pessoas não entendem o que é a capoeira para o outro. Um exemplo. Para alguns, capoeira é luta. Para alguns praticantes, capoeira é luta. Para outros, capoeira é só a terapia. Como Finha, né? Finha, ele gostava de treinar, mas não gostava de roda, de capoeira. Inclusive, até o mestre Kim também disse que tem um aluno dele que ama a capoeira para chegar depois do trabalho e fazer aquela terapia, desestressar. Nós temos visto que, por um não entender o que é capoeira para o outro, muitos acidentes estão acontecendo. O senhor concorda com isso? Riva, eu concordo, mas assim, a gente que é profissional da área, a gente tem que fazer a anamnese no aluno e perguntar. Ou, de acordo com o treinamento, você tem que conversar com o aluno, entendeu? Tem que deixar ele falar. Porque tem pessoas, como eu tive alunas aqui também, que para elas era ir lá fazer como uma musculação. Pois não. Entendeu? Por exemplo, eu vou para academia, malho, mas eu não preciso ser um fisiculturista. Certo. Entendeu? A capoeira também é a mesma coisa. Eu posso ir treinar o esporte, praticar o esporte, mas não me identificar com roda, não me identificar com jogar, trocar de graduação, porque para mim é mais só uma prática esportiva. Pois não. Entendeu? Não é o meu segmento enquanto profissional, porque antigamente capoeira era você é professor de capoeira. Hoje em dia não tinha profissão para capoeira. Hoje em dia sim, capoeira é profissão. Para quem quer seguir,
para quem se dedica, entendeu? A capoeira é uma profissão muito bem digna. Inclusive, a única pessoa que trabalhou de carteira assinada foi a Vanessa, né, que treina, nossa aluna também. Ela trabalhou 2 dias na semana, mas era a carteira dela assinada, professora de capoeira. A única aluna minha com esse título de professora. Pois não. Então, para mim, eu fiquei muito feliz com isso. Então, a questão dessa divisão vai de acordo com o aluno, o que ele quer, e também com a forma com que o professor interage na atividade. Pois não. Entendeu? Porque... Mestre, o que pode prejudicar um capoeirista? O que pode prejudicar o andamento, o crescimento, a evolução dele, a caminhada dele? Enquanto aluno ou graduado? Como praticante da capoeira. Então, veja só, é uma pergunta muito... O que pode prejudicar é dependendo da forma que ele pratica. Entendeu? Sim. Um exemplo, eu posso praticar capoeira enquanto eu quero lutar. Quero ser lutador. Então ele tem que estar preparado que em cada momento, em cada lugar que ele chegar também, ele vai ter que lutar. Pois não. Entendeu? E às vezes nem todo dia a gente está com um espírito bom para a luta. Vai chegar um momento que ele vai querer paz e a paz não vai encontrar ele porque ele sempre plantou a luta, né? Pois não. Plantou. Então ele vai encontrar no caminho dele guerra. Ou, dependendo da forma que ele pratica ou que ele exerce. Por exemplo, eu dou aula de capoeira, eu chego atrasado todos os dias. Eu falto e não justifico, eu não aviso com antecedência. Todos esses critérios ele vai atrapalhar o processo dele enquanto profissional, enquanto segmento na capoeira. Isso é em qualquer profissão, na verdade, né? Sim. Qual a diferença entre violência e técnica? A diferença? Sim. Violência, para mim, é quando a pessoa ela não consegue jogar dentro daquele fundamento na qual o toque ou o jogo é permitido e ela parte para agressão física, entendeu? E não respeita os fundamentos da roda, não respeita a bateria, não respeita a capoeira, não respeita o mestre, o mais velho da roda, entendeu? A questão técnica faz parte da capoeira, está dentro do jogo. Uma Sim. banda, uma tesoura, uma vingativa, entendeu? Toda essa questão, ou senão até mesmo um golpe, por exemplo, o cara me deu uma melodia de compasso, ou um armário, o martelo dele entrou no tempo, me pegou, ou ele só marcou. Isso para mim é o jogo técnico, né? Eu não preciso, às vezes, machucar para dizer para ele que peguei no jogo. Como o próprio Nas Pastinhas também fala, uma das falas dele, ele fala sobre isso. Eu não preciso agredir, agir com violência para poder dizer que eu peguei, porque quem está fora está observando, que se eu quisesse machucar, eu teria machucado. Luciano Pavarotti é um cantor de música sacra, música clássica. E um dia eu vi uma entrevista dele, ele disse assim, o repórter perguntou a ele, como é que está hoje os cantores, as técnicas? Ele disse, tudo muito evoluído. Todo mundo canta muito bem, as técnicas evoluem a cada dia, porém, poucos me fazem chorar, ele disse. Eu achei tão bonita a declaração dele. Ele não estava querendo rebaixar ninguém. Ele estava querendo dizer que no passado emocionava ele, era diferente no passado. Quais são os cantores que o senhor já ouviu que lhe emocionou? Assim? Quais são? O senhor tem alguma referência de um cantor que é um poeta, que quando canta... Porque o que é a música? Outra pergunta, né? O que é música na capoeira? A primeira pergunta é quais cantores lhe emocionam, são poetas, e o que é música para o capoeirista, para a roda de capoeira? Então, cantores também são vários, são muitos cantores bons, são muitos, entendeu? De referência muito boa. Temos de Pernambuco, aí uma das referências grandes para o mundo também, que é o Mestre Barrão, certo? Temos o Mestre Barrão. Temos outros compositores bons no Recife, mas fora, eu sou muito fã, Boa Voz, do Perninha, tem o Mestre Charme, tem a galera,
Porque alguns falam assim, não, porque o abadá, não. A questão não é o abadá, é as músicas, é o que a letra, o que tá falando naquele momento sobre a história da capoeira, sobre uma história de vida mesmo, entendeu? Da capoeira Angola tem muitos outros também, Mestre Moraes, tem o Neco, o Curió, o Mestre Ananias, meu finado Mestre Ananias, tem muitos. A referência na capoeira, para mim, é muito vasta, entendeu? E o que é música na capoeira é a vida, entendeu? Sem a música, sem o canto, o jogo não acontece, entendeu? É através daquela energia que é cantada, que é respondida ao coro, que faz com que você sinta realmente qual é o seu papel, qual é o momento daquele jogo. Se você está numa roda, pode prestar atenção, Riva. Se a música ela não está bem toada, se a bateria não combina com a letra, você não consegue jogar bem. Mas a partir do momento que todo mundo, a música está lá, a letra, a história que está sendo contada, seja de Zumbi, seja de Pastinha, de Bimba, ou outro mestre, entendeu? Ou uma vivência do momento que eu passei, do meu passado, seja cantada e todo mundo responde numa só harmonia, a coisa é outra. Mestre, como o senhor sabe, e a cada dia eu tento me tornar mais cristão e menos fariseu, menos extremista, menos fanático, menos religioso de laboratório. A cada dia é uma luta nossa. Menos fariseu, menos escriba, mais amor, amar o próximo, amar a vida, amar o outro, se amar. E o preconceito, ele é terrível, né? O preconceito. Porque descartar esses cantores é meninice, não é? Descartar esses intérpretes, esses poetas. Nós temos pérolas preciosas, poesias muito bonitas que narram histórias de vida, histórias de acontecimento, e de repente, por causa do preconceito, muitos não praticam a capoeira. Pelo que o senhor mesmo falou, a capoeira resgata, a capoeira educa, a capoeira fortalece, a capoeira é um instrumento, é um veículo, e de repente muitos não estão desfrutando desse esporte tão completo por causa de preconceito. Por causa de... Agora, o senhor, em particular, já sofreu com preconceito? O senhor, assim, o contramestre Sérgio Ratinho, já sofreu com preconceito? Aonde? Aqui ou no Brasil? No Brasil, aí... E como o senhor contornou, né? Feito o Bruce Lee fala, né? Que ele tem que ser como água. Né? Como é que o senhor contorna? Eu dava aula 6 vezes por dia. Trabalhava em 3 escolas no Brasil. E aí, do nada, todos os meus alunos foram embora. Só fiquei com 3. Eu disse, não estou entendendo. De 30 alunos, ter 3 alunos treinando. Aí eu fui na coordenação, perguntei o motivo. E falaram que os pais eram evangélicos e não queriam que os alunos praticassem, porque era uma prática religiosa, porque era um negócio do diabo, do demônio. Eu falei, ok, então eu gostaria de pedir um favor à senhora. A senhora teria como fazer uma reunião com os pais? E eu viria para cá falar sobre isso? Sobre essa questão, por que eles estão com esse preconceito? Ok. Na semana seguinte teve uma reunião com os pais e eu cheguei lá. Na época eu estava com o cabelo grande ainda. E aí eu perguntei para eles por que os filhos deles não podem praticar capoeira, por qual motivo. Porque às vezes, até quando eu vou falar um pouco, eu não gosto de eu falar a capoeira é isso, não. Eu gosto de sentir o que a pessoa tem dúvida, né? Porque não adianta eu falar, eu posso falar 1000 coisas e não alcançar o seu objetivo, que é a sua pergunta. O que é que você tem dúvida? E daí ele fala, não, porque a capoeira é da macumba, porque a capoeira é isso, capoeira... Aí com aquela pergunta que eu fiz antes, o que é macumba? É isso, assim, de vela aqui, não sei o que. Eu falei, não, macumba é um instrumento. Macumbeiro é todo aquele que toca, que é o instrumento. E outra coisa, a prática religiosa não tem nada a ver. Vou fazer uma pergunta para vocês, então. Se eu fosse jogador de futebol, eu poderia ser do candomblé? Não. Eu falei, por que não? Mas a Bíblia não fala que a salvação é individual, não fala que
o livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser, então não é a prática do meu esporte ou da minha cultura que me faz ser da religião ou não. Pois não. Um exemplo, eu aprendi a dançar o maracatu, tem prática, tem a questão religiosa e a questão percussiva. Eu toco o maracatu, mas eu não faço parte da questão religiosa. Eu aprendi, mas eu faço parte da questão percussiva. Sim, É um instrumento como qualquer outro. Entendeu? Inclusive até para louvar a Deus, fala assim, o que tiver som, louva o Senhor também. É igual qual for o instrumento. Salmo 150. Então, isso. E daí os pais aí começaram a olhar para mim diferente, assim, um olhava para o outro, um olhava para o outro. Eu falei, sim, eu quero entender isso. Entendeu? Um exemplo. Eu tô com cabelo grande, sou capoeirista e sou cristão. Qual é a diferença? A minha família, muitos da minha família segue do candomblé. Minha mãe era também, se afastou. Depois de tentar evangelizar várias vezes para ela, ela se afastou. E ela preferiu seguir o evangelho. Mas várias outras pessoas da minha família são do candomblé e eu não tenho nenhum preconceito contra. Cada um segue o que se sente vontade, entendeu? Sim. Se sente bem. Já falei do amor de Deus, sim, entendeu? Umas escutam, outras não, mas eu tenho que respeitar. Pois não, verdade. Não só aí, como muitos amigos meus, como vários mestres, aí falam assim, aí a outra desculpa veio. Não, porque eu vejo várias músicas de capoeira que falam sobre orixás, sobre isso ou sobre aquilo. Eu falei, olha, é o seguinte, eu particularmente não canto, mas se a pessoa ela se identifica, ela é da religião, não tem nada que canta. É como um exemplo, nosso projeto do Capoeira de Cristo. Não cantamos músicas cristãs? Sim. E vai impedir o quê? Não impede nada, entendeu, Riva? Então essa questão, na verdade eu sofri muito mais preconceito no Brasil com o meu esporte do que aqui. Aqui eles abraçam a capoeira, ele abraça o que você faz, eles acreditam no que você faz, entendeu? É totalmente diferenciado do que eu já passei no Brasil, não só dentro de Pernambuco, né? Porque eu já morei na Bahia, já fiquei tempo fora em outros lugares, e depois quando as pessoas começam a entender, porque eu acho que o que falta no Brasil é a conscientização e a divulgação mais clara da capoeira, enquanto cultura, entendeu? É esporte também, como a gente usa só a prática como se fosse só musculação, eu estou agindo só como esporte. Então, essa é a coisa que a gente precisa divulgar mais, entendeu? Para as pessoas entenderem melhor o nosso esporte, entender a nossa cultura e a nossa resistência, né, que vem dos antepassados, né? Porque o que a capoeira faz ela permanecer viva até hoje é a resistência. É uma corrida de bastão, né, mestre? Nossa construção se deve ao que passou também, ao que eles conquistaram, e de repente o preconceito, que é um conceito antecipado. Aí, mestre, tem muita gente entrando, saindo. Eu vou agora citar alguns nomes aqui. Fabiana, mandou um boa tarde. Contramestre Fabiana. Contramestre Fabiana do... O pastor André, também. Aí tem GH, Fabiana novamente, aí tem o professor Ratinho também falando, Eduardo, João Paulo entrou aqui, tem Rômulo Bruxo, alguma coisa porque o celular está deitado, está complicado. O pastor André desejando boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço aqui pra gente, deixa eu ver aqui mais alguém. Instrutor Canguru. Instrutor Canguru. Professor Esquilo. Muito boa tarde, contramestre amado. Boa tarde, como é que você está? Tudo na paz? Estou bem, melhor agora falando com um amigo. Vamos para a nossa conclusão. Ontem parece que o nosso celular ele gripou, o seu gripou e o meu faltou força. Não aguentou o frio não, meu não. Descarregou ontem. Acho que foi muito proveitoso, mestre. Eu falo mestre porque, para mim, o senhor já é mestre desde quando eu lhe conheci. Eu sei que o título em breve virá, não é isso? Pequeno aprendiz. Contramestre, qual é o grupo que o senhor... Qual o nome do grupo que o senhor se encontra atualmente? Que o senhor
faz parte do Isso. projeto. Então, há algum tempo atrás eu estava no Acauã, juntamente com o Mestre Bode, tá? Que era uma ligação que a gente tinha do Ginga Brasil, com o Mestre Neném. São Pois as não. pessoas a quem eu tenho muito respeito. Um abração, Daniel. E daí, é, conversei com o mestre, tudinho, eu senti a necessidade também, não só eu quanto os alunos, de termos a nossa associação, né? O Contramestre Pigão foi uma das pessoas que motivou muito, junto com o Contramestre Varão. E aí montamos o CMA Capoeira, entendeu? O Pois Instituto não. CMA, né? Que o nome surgiu, conversando com o Contramestre Pigão, surgiu o nome CMA, né? De plantar semente, e aí eu me vejo dentro, porque desde a semente que foi plantada em 1085, tá? Me apresentaram a capoeira pela primeira vez e de lá para cá foi amor à primeira vista, né? E não tem como separar dela não. Então nós temos a nossa própria instituição, que é o CMA Capoeira. Estamos aqui na Alemanha, na França, em Nice. Lá tem a Raposa e o Instrutor Novato. E estávamos para estar em Angola também, com o professor Banto. E estamos também no Brasil, são as sedes lá no Recife mesmo, em Olinda, né? Na associação que ela é o projeto desde 96, aonde eu me criei, aonde eu me entendi por gente, me eduquei. E Surubim, Santa Cruz, algumas partes dos interiores também, que são o braço forte das atividades. Eu acho o nome, mestre, muito, muito bonito mesmo. Bem contextual. O nosso mundo está precisando de boas sementes mesmo, né? Nosso mundo Isso. precisa de boas sementes. E ontem nós estávamos conversando, o senhor estava concluindo sobre o preconceito que o capoeirista sofre, das religiões, dos indivíduos que vêm de distante, né? Não Isso. compreendem muito bem o esporte, a cultura, não compreendem muito bem o objetivo. E porque há uma semelhança entre outras práticas culturais também, se confunde. Aí Isso. a grande lição que eu extraí de ontem é que é muito importante se aproximar, é muito importante entender os objetivos, é muito importante entender os ideais. Ontem eu fico revivendo a nossa live de ontem e a sua história de superação, o seu objetivo de vida. Na verdade, o Senhor está passando para frente aquilo que o Senhor, como o Senhor falou do seu primo, não é isso? Que Isso. o Senhor disse, humildemente falando, o Senhor disse que o Senhor não se aproxima do amor que ele teve pelas pessoas. E é até uma homenagem a ele. Né? E esse nome Isso. semear eu também vejo como uma grande homenagem. Até aos que passaram. Porque a vida é isso, né, mestre? Plantar e colher, não é isso? Isso mesmo. A vida é isso. Esse, Parabéns esse, pelo projeto. Parabéns mesmo. obrigado. É, Porque, como pode falar, o pode senhor falar. citou aí, como o senhor citou aí, da questão das práticas religiosas, o único ritual que a capoeira existe se chama prática. Não há outro ritual, a não ser a prática dela. Hoje não. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando. Muito obrigado, meus irmãos. Já temos aqui alguns professores, alguns mestres falando. Pessoal saudando aí, dando boa tarde. Boa tarde a toda, Fabiana, contramestre Fabiana aí. É uma das minhas referências na capoeira feminina. Admiro muito a guerra dela, do esposo dela, do contramestre Cabeça, que para mim são mestres dos dois, entendeu? A luta, o desempenho, a garra que eles têm, tá? São todos frutos e do mestre Bode também é um cara que luta bastante lá em Alagoas, para que o trabalho permaneça vivo da capoeira. Isso é muito importante. Tem aqui o Marcos também mandando um salve, Daniel também mandando um salve. Salve, Várias Daniel. pessoas chegando aqui. Daniel que fez a filmagem do nosso primeiro evento lá em Santa Cruz, entendeu? Eu sou muito grato a ele por tudo. Um dia eu terei o Pela privilégio de ver cobertura. essas imagens. Um dia eu terei o Sim, privilégio. claro. Mestre, nós estamos nessa conclusão, né, do nosso bate-papo de ontem. O que nasceu no meu coração, na verdade, é que muitos grandes podcasts, eles entrevistam ídolos distantes.
em palcos distantes, né? O que nasceu no meu coração é honrar as estrelas que nós temos de perto. Isso é Tem importante. tantas histórias muito boas, a sua história que o senhor compartilhou aqui, a história do Mestre Kim. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver encerrando, eu estarei conversando com o professor Bode, Que massa. direto de Portugal. E falando assim, de outro país, de outra cultura, eu queria saber como é que o senhor chegou na Alemanha, como é que está a sua adaptação, quanto tempo faz que o senhor está aí, como é a cultura aí em relação à capoeira, aos brasileiros. Me disseram que é muito calor, aí faz muito calor, né? Vai. Oh, muito mesmo. Então, Riva, me recordando, em 96 ou foi 97, foi eu acho 97, não 2007, Sim, foi o meu último evento pelo Capoeira Brasil, que foi lá na Vila Olímpica. sim. Inclusive estava o mestre Quinho, o mestre Marcão, o professor Herbert também, estava uma galera muito boa, entendeu? E de lá tem um aluno chamado André Centopé, que ele vinha de Igaraçu de bicicleta treinar, né? Não é perto de Igaraçu para Caixa d'Água. Hoje não. E aí a luta dele era muito grande, porque ele ia de bike, a bike às vezes quebrava, meu treino acabava de 9h30 no máximo, aí eu já estava em casa, já tinha tomado banho, comi, estava descansando já para dormir, aí o que é que ele faz? Chegava em casa de 11 da noite, 11h30 da noite, mestre, a bike quebrou, tive um problema, minha tia começava a falar, como sempre, você já chegou a conhecer, Sim. aí eu falava, e aí, você quer treinar? Ele falou, quero, eu pegava a chave, abria a academia, treinava nós dois até meia-noite, meia-noite e meia. E assim foi o decorrer. Depois que ele se graduou no Capoeira Brasil, né, que ele pegou o estagiário vermelho e azul na época, que era a corda mais desejada dentro do Capoeira Brasil. Então, do nada, questão de 2 meses, ele sumiu. E eu não tive mais notícia dele, Hoje não. entendeu? Quando foi 2000, final de 2009, 2010, eu tentei 2 vezes o visto de trabalho, eu consegui um contrato de trabalho para trabalhar no Canadá e não consegui viajar porque o cônsul no Brasil, né, que no caso a entrevista com o brasileiro, negaram, mesmo com o contrato de trabalho. Então eu agradeci a Deus porque dá graça por tudo, e para mim Hoje não. tudo está debaixo da permissão dele, é a hora que no momento certo ele vai agir. Então eu entrei lá na Casa Rosa, né, que é tipo uma faculdade de música. Sim. Comecei a estudar música que eu sempre gostei, eu queria cantar um pouco melhor, ter um problema no nariz, a carne crescida, tem que fazer cirurgia, um monte de coisa, e eu queria aprender, pelo menos manusear e ter, como é que eu posso dizer? Às vezes algumas palavras em português somem. Uma Queria habilidade ter a mais, um isso, desenvolver melhor. isso, uma formação também a mais, né? Na Hoje área não. de artista. E aí o que aconteceu foi que ele entrou em contato comigo, meu aluno, no final de 2010 para 2011. Hoje não. Aí eu estava trabalhando pela prefeitura, ele me liga. Não sei como ele arrumou, conseguiu meu telefone. Mestre, eu tô morando aqui na Alemanha. Eu disse, que massa, que bom, tô feliz por você. Aí ele, ó, a correria aqui, daqui a pouco eu ligo pro senhor, tá certo. Aí passou-se uma semana, ele me liga, o senhor tinha vontade de vir para cá, não? Eu falei, tenho. Mas o senhor tem passaporte? Eu disse, não, tenho sim, meu passaporte ainda está na validade. Ele disse, ok, então. Desligou o telefone. Aí pegou meu nome completo, na época não precisava também cadastrar número de passaporte, daqui a pouco ele me liga, ó, daqui a 15 dias tu viaja. Muito bom, E aí, muito bom. para mim foi um choque. Por quê? Porque eu estava trabalhando pela Prefeitura de Olinda. Como é que você sai assim do nada do trabalho, Vou pegar um em avião. pouco, em pouco tempo, com família, um monte de coisa, eu disse, tá certo. Aí conversei, tudinho, acertei com a direção da escola, acertei lá no trabalho, ela falou que não tinha problema. Então eu vim para cá, Hoje não. em maio de 2011, no dia, eu cheguei aqui dia 6, um dia antes, o aniversário dele é dia 5 de maio, eu cheguei aqui depois do aniversário dele. Hoje não. E daí ele foi o que ele queria, que eu tivesse aqui no aniversário dele. Então vim para cá e comecei a passear. Tive algumas apresentações de capoeira, eu participei. E daí então
numa dessas apresentações eu conheci o Paulo Lopes, que é uma referência para mim, como se fosse meu pai, meu mestre, meu irmão, é o cara que eu tiro o chapéu e aonde ele precisar, aqui em qualquer lugar do mundo, se ele falar, estou precisando de você, eu largo o que eu tiver e vou. Porque eu fui o cara que quando eu mais precisei, ele estava por mim. Pois não. E daí, o que foi que eu fiz? Aí ele falou, ó, tem um campeonato assim, assim, assado, vem gente do mundo todo, de toda a Europa para competir, um carnaval muito grande na Alemanha, e carnaval no Brasil só sei o que é frevo, né? E eu não conhecia basicamente nada direito. Então, falei, tá certo, qual é a data? Sem saber falar nada. Ele deu o endereço, eu fui com outro menino, amigo deles aqui que também dançava. Antes de ir também, desculpa, eu Não, ultrapassei, né? Eu me lesionei aqui feio aqui, na apresentação, porque tinha um plástico, ou um dos bailarinos que dançou deixou um plástico, alguma coisa no solo, que eu ganhei um estiramento imenso na minha virilha, que eu fiquei 1 mês e 20 dias sem andar. pois não. Aí eu consegui uma pessoa aqui que eu estava dando aula, ela me levou no hospital e engessei a perna, e quando estavam faltando 4 dias para a competição, eu tirei o gesso, treinei um dia e fui. E aí chegou lá, sem, mancando ainda, mas eu tinha dado minha palavra, que eu acho que o homem tem que valorizar o que ele fala. Sim. Então eu dei minha palavra e eu fui. E aí, graças a Deus, foi o primeiro campeonato que eu ganhei aqui na Europa, na Alemanha, em 2011, em julho de 2011. E aí, aí voltei, fiquei 3 meses normal, voltei para o Brasil, continuei meu trabalho. 2012 não vi, continuei minha rotina de dar aula, trabalhar na prefeitura, dar aula nas escolas, dar aula no projeto de acrobacia do circo, do Sim. Boris Trindade, o Circo Pirueta. E daí, retomei para cá em 2013, aí fui bicampeão no mesmo festival. Em 2014 já fui proibido de competir. Em 2015 fui campeão novamente. E daí, depois dessa proibição assim de falar que não podia competir mais, porque não sei o quê, algumas pessoas não estavam querendo se inscrever, eu me desanimei e não quis competir mais em canto nenhum, né? Como no Aqui eu, Brasil. No Brasil eu ganhei várias competições também e parei de competir. eu tive que Sou, proibir a minha filha aqui de jogar videogame, porque ela estava dando em mim. Eu disse, não vai jogar mais. É apelação. ah, e daí em Então, 2014 eu vim. Ah, em 2014 eu vim de novo para a Copa, fiquei 3 meses, voltei para o Brasil. Passou os 3 meses, voltei para cá novamente, e daí eu ia morar na Suíça, voltava para a Alemanha, ia para Portugal, voltava para a Alemanha, ia para a Espanha. Aí até consegui um registro para dar toda a entrada dos meus papéis na Espanha, até então. pois E não. daí teve um evento aqui, eu vim para cá, foi quando em 2015, eu conheci a mãe do meu filho, Pois não. entendeu? E aí aconteceu de a gente ter ficado junto um tempo, depois ela quis separar, mas estava grávida, provavelmente eu sabia, eu não sabia, não sei. Aí depois ela me contou, a gente conversou, somos amigos até hoje, graças a Deus, ela é casada, bem Pois não. casada, tem um marido, tem uma segunda filha, mas eles me tratam enquanto família e eu respeito também igual, todos. Pois não. E aí é isso, meu filho me fez estar aqui, eu cheguei para cá fixamente a partir de 2016, Sim. certo? A partir de 2016 que eu estou fixo aqui, e a coisa que mais incomoda nós brasileiros são duas coisas. Primeiro, o calor, que é muito grande, né? O frio. Extremo. E isso. E a outra coisa é o choque cultural. O choque Pois não. cultural, isso foi uma coisa que muito. A forma deles tratarem, eles não são como a gente que acolhe todo mundo assim, abraça, não sei o que, aperta a mão e tá junto, conversa, não. Eles são muito frios. Para um alemão aqui, ele realmente ter uma amizade com vocês, lhe abraçar, ele já tem que ter uma confiança em você muito grande. Então, é uma Pois coisa não. diferente, porque a nossa cultura é outra, a gente é muito colhedor, é Sim. muito carente disso, e quem chega a gente abraça independente de quem seja. E aqui é mais complicado, é mais. Cada um tem um programa para tudo aqui, né? Horário para tudo. Pois não. Por uma parte de início, por não estar acostumado, eu achei ruim, porque eu parei
E por outra parte, depois, com o tempo, eu disse, não, para mim está perfeito, porque ó, se eu consigo me programar todas as minhas coisas aqui, quando eu estiver no Brasil, eu consigo organizar melhor a minha vida. Eu Sim. consigo fazer uma programação melhor. Então, você, na verdade, aqui você nasce de novo, Ivo. Porque você chega aqui sem saber falar, sem saber andar, entendeu? E você vai estar sempre dependendo de alguém que pegue na sua mão para poder lhe ajudar. Pois Aqui, graças a Deus, tive muitas pessoas que me deu suporte, entendeu? E eu sou muito grato a elas, a André, porque eu vim para cá através dele, depois o Kiko, entendeu? Foi um cara que se sacrificou muito também para poder me ajudar. Wolverine é outro que eu também não se fala. Você tem que tirar o chapéu para essas pessoas, entendeu? E eu agradeço muito o senhor, a todos ele eles, ainda porque... continua no Capoeira Brasil, o seu aluno que lhe levou para aí? Não, o André, ele treina comigo, tá? Ele se Sim. formou professor pelo mestre Risadinha, também que é de Recife, que na época foi o período que eu estava morando fora, eles estavam treinando junto, e o mestre acabou formando ele, reconhecendo ele como professor, pelo trabalho que ele já desenvolvia, pelo tempo de capoeira também. Pois não. E aí, só que agora ele voltou a treinar comigo novamente, só que ele treina, como a gente estava conversando ontem, não para dar aula, ele tá o seu bem-estar, Sim, né? Por sim. enquanto ele está trabalhando para o seu bem-estar mesmo, mas não quer dizer que futuramente ele não possa voltar a dar aula, voltar a ter um trabalho com capoeira normal. Ok, ok. Uma história muito bonita, né? De quantas pessoas tentaram desviar o Senhor desse objetivo, deste esporte, dessa cultura, e cada vez mais o Senhor acabava e até que chegou aí. Eu agradeço a Deus, mestre, eu agradeço a Deus. Eu sei que tudo foi muito difícil para o Senhor. Eu sei que tudo foi muito difícil, mas em seu tempo, né? No tempo oportuno, o Senhor conseguiu chegar aí e se estabilizar, e eu estarei na torcida para que esse projeto, ele já deu certo, mas para que ele alcance outras Verdade. pessoas, porque o Senhor, a forma que o Senhor faz o que faz é muito responsável, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Temos aqui também a minha irmã, Luana, está dando uma palavra aí de apoio para a gente, o pessoal está chegando, mais uma vez, muito obrigado a todos. E daqui para frente, mestre, os objetivos, quais os planos? Então, meu plano agora é, esse ano, se Deus permitir, será a minha formatura no Brasil, depois de Sim, 35 anos de luta, né? Será minha formatura. Aqui tá meio complexo, por causa desse negócio de guerra, não tem guerra, as coisas. E aí, mas eu estou organizando para ir para o Brasil, e se Deus permitir a minha formatura, visitar a família, ver a minha esposa, que já está no Brasil já há uns 4 meses, entendeu? pois Eu não, tenho que ir no Brasil encontrá-la. E se Deus permitir ela voltar comigo para cá pois não. e continuar o trabalho. É, voltar a dar as aulas novamente, que as coisas estão abrindo, graças a Deus, as academias, então vai facilitar muito para voltar às atividades e retomar as aulas, a vida normal, tentar talvez mudar de cidade por causa do meu filho, para ficar mais próximo dele, Sim. que ele mora bem pertinho, quase 10 horas daqui, é a mesma distância aqui para o Brasil. Ele Então, tem que pegar avião para encontrar ele, é? Tem que eu pegar. vou de avião, eu vou de trem ou de bus. Sim, sim. De avião é a Mestre, melhor opção, porque só é 1 hora só, mas se não for sim. de avião é muito distante. Trem Complicado. bala dá umas 7, 8 horas, porque agora mudaram a nova, como é que posso dizer? Mudaram a estrada nova aí fizeram É quase a ferrovia, né? distância que o seu aluno traçava de bicicleta, né? É, basicamente, quando eu vou de bus, dependendo do percurso, é a mesma distância de eu pegar um avião daqui para o Brasil. Mestre, para a gente encerrar, eu sou muito grato a quem está participando, eu sou muito grato à sua disponibilidade. Mas para encerrar, Nada. qual conselho o senhor daria
para o ser humano. Eu estou falando em geral, praticante da capoeira, mas para aquele que está enfrentando a depressão, aquele que está na ansiedade, aquele que está na rotina autodestrutiva. Qual conselho o senhor daria? Porque o senhor pode dar um conselho, o senhor tem peso a sua fala, o senhor se sacrificou, o senhor lutou. Um menino lá de Caixa d'Água, Corre do Abacaxi, um menino do Corre do Abacaxi, hoje se tornou um contramestre de referência mundial, porque o senhor sempre levou a sério, o senhor não domina, o senhor não se envolveu só com a capoeira, mas se dedicou a vários esportes, várias atividades. Então o senhor é um verdadeiro expoente da cultura brasileira. Porque o senhor está no frevo, o senhor está na percussão, o senhor está... É difícil saber onde não está. E mais uma vez, meus parabéns. E que conselho Obrigado. o senhor nos daria, nos compartilharia nesse momento? Então, primeiro, a acreditar em Deus, do fundo do coração, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada, não somos nada, e não chegamos a lugar algum, tá? Quem acredita, quem crê, siga, quem não crê, cada um dentro da sua religião, mas que todo mundo tenha o seu foco, mantenha o seu objetivo, tá? E sempre acredite em si mesmo. Entendeu? Não deixe com que nada, nenhuma palavra de fora, pode ser de familiares, do mais próximo, contra o mais distante, para vir lhe criticar ou lhe abalar, porque é muito fácil. As pessoas, às vezes, elas não querem o seu sucesso. Ela fala e tenta lhe derrubar de alguma forma. Se ela não consegue, tem um exemplo, numa luta com você, é em uma palavra. Se ela não consegue uma palavra, é na luta, é de alguma forma para querer que você caia e você se sinta deprimido. Então você tem que lutar e só focar no seu ideal, no seu objetivo. E daí você consegue ultrapassar e vencer as barreiras, entendeu? Assim como Deus foi na minha vida, desde criança, eu sempre mantive o meu foco, sempre quis ser mestre de capoeira porque eu queria seguir tanto ao mestre que meu primo me levou, né, que inclusive é o irmão do herói, do Renilson, foi o irmão do herói que me levou, o Romero, entendeu? Quanto ao meu outro primo Ninho, que é mestre, que lá de Caetés, que em nome de Jesus ele vai estar na minha formatura, tá? É a minha referência da década de 80. Pois não. E aos demais mestres, amigos, entendeu? Então, assim, todas as palavras que lançaram para mim, tá? Se quando foi pedrada, eu só fiz construir uma escada para tentar subir cada vez mais. Eu não deixei com que aquilo 100% me abalasse, tá? Às vezes você fica cambaleia, mas na capoeira também a vida é dessa forma. Você vive a ginga, né? É a prova de tudo, né? Um pé na frente, um atrás, vai lhe prevenindo das coisas que vão vir de boa ou de ruim. Tá? Se você junta as duas pernas, a queda é maior, mas quando você está com a base na frente, então você pode cambalear, tombar, mas permanecer firme no seu caminho. Tá? Tem pessoas que, do meu ponto de vista, né, acreditem nas pessoas ainda, embora pessoas achem que ninguém pode ser confiável, mas todas as pessoas merecem confiança, todas as pessoas merecem ser acreditada, tá? E você, se puder, dê uma nova chance, dê uma oportunidade, tá? Porque foi assim que nosso Deus nos fez, né? Nos deu a oportunidade de viver, nos deu a oportunidade de estar vivo, de poder respirar, e a gente não pode deixar isso passar em vão. Mas Muito, agradecer mesmo de coração. muito obrigado, mestre. Muito obrigado. É um conselho de peso, porque a sua história lhe respalda para dar um conselho desse. Você é um menino do Córrego do Abacaxi, abençoado por Deus, que perseverou, que resistiu, e hoje se encontra na Alemanha como um contramestre que é referência para o mundo. Para o mundo, sim, mesmo que quando o senhor sempre trata isso com humildade, mas o senhor é uma referência. O senhor é uma referência para cada um de nós. Eu sou um pequeno cristão sem muros. Eu entendo muito bem quando o senhor diz acredite. Acredite, mantenha o foco. E assim, com total respeito a todas as religiões, nós vemos em Jesus Cristo a maior resposta de Deus. Se o depressivo olhar para ele,
encontra o caminho, encontra a resposta contra a depressão, contra a ansiedade, contra a bagunça que esse mundo está. Então, o convite é a gente olhar até para o esporte, para a cultura sem preconceito, olhar para a capoeira sem preconceitos, como o senhor disse lá atrás. E só lembrando a quem está chegando que essa é a segunda parte do nosso bate-papo. Ontem foi a primeira parte. Nós vamos juntar estas duas partes e vamos disponibilizar no meu canal no YouTube. Lá tem uma playlist, é o Podcast RN. É um bate-papo entre amigos, entre irmãos que compartilha lições. Então nós também temos aqui o Deco, entrou na live, a Selva também, a mestra Selva, não é isso? A mestra Isso, Selva. mestra Selva. Que ela é do mesmo grupo que Deco, não é isso? Isso, ela é a esposa do professor Deco. Professor E Deco. é uma mestra na qual é uma das minhas referências também, enquanto mulheres, porque na época que ela era corda azul, ia pegar corda virgem no Capoeira Brasil, aluna do mestre Zebrinha, eu, David, e muito aluno meu assistia muito vídeo com ela jogando lá em Fortaleza, nos eventos grandes, entendeu? Sim. E pra gente era das mulheres na época, que a gente tinha acesso de ver jogando dentro da escola, que era a nossa referência. Então a gente ficava muito feliz em ter uma mulher enquanto referência, enquanto dedicada na capoeira. Então a mestra, eu tiro o chapéu para ela sempre, tá? O professor Deco também, seu esposo, também tá na luta juntamente com ela. Isso é muito importante, que o marido sempre apoia a esposa e a esposa o marido. Muito Graças bom. a Deus também, Deus me deu uma esposa também que maravilhosa e também capoeirista, né? Porque Tem que ser. já, Tá no já tive mesmo. muito choque, já tive muito choque com isso. Vai pra capoeira por quê? E graças a Tem que ir Deus, vou junto. pra capoeira, ela vai junto. Eu gosto muito de Deco, mas tomara que ele nunca mais dê uma meia de compasso depois que eu terminar uma armada dupla. Mas também se eu tivesse com o nariz para cima, eu acho que a perna dele eu arranhava. Mestre, muito obrigado a todos que estão Eu que prestigiando, agradeço. estamos chegando ao fim. Esse é o nosso Podpapo RN. O vídeo completo vai estar disponível no meu canal no YouTube, Rivaldo Neto. Já tem gente sorrindo aí. Obrigado, Fabiano, mestre. Muito obrigado por sua disposição, por sua história. E esse foi o primeiro, depois a gente faz mais. vamos sim. Vocês estão sorrindo agora, mas vocês não sabem o tamanho do livramento. O mestre Ratinho, Deco, eu estou aqui vendo suas mensagens, Deco. Eu não guardo rancor, Deus me livre bater de frente com um caba de 2 metros. Mas foi um livramento. Deus deu prova que ele tinha um propósito na minha vida naquele dia. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a todos. A gente vai salvar Nada. o vídeo. Vai estar disponível no meu canal no YouTube. Agora, mestre, se alguém quiser se informar melhor sobre o seu projeto, sobre as suas atividades. É um momento aqui. Só um momento aqui rapidinho, que o telefone começou a descarregar de novo, tá vendo? Tá conspirando. Tá Problemas conspirando. técnicos. Agora. Pronto, então se alguém quiser se informar melhor, mestre, sobre o seu trabalho, a sua agenda, como é que a gente faz para ali encontrar? Aqui no Instagram Então, mesmo? Então, no Instagram, o Instagram não é o WhatsApp, mas assim, questão de agenda, só quando eu tiver, se for do Brasil, se eu estiver no Brasil, entendeu? Porque eu costumo ir normalmente uma vez por ano, mas em questão de evento mesmo. E para me encontrar só nesses dois meios, porque o Facebook, na verdade, eu tenho, não sei por quê, porque eu raramente eu entro no Facebook, Pois não. entendeu? Então, se E alguém quiser se informar, caso eu não esteja, tá? Então tem as referências aí, o Contramestre Varão, lá em Olinda, tem o Instagram dele também, pois não. e tem o Contramestre Espigão também lá em Santa Cruz Capibaribe, é onde desenvolve o trabalho dentro de Santa Cruz e nos interiores, ele é responsável por esse trabalho, Pois não. tá? E faz com bastante excelência, e eu sou muito grato por isso, o Varão está dando continuidade do trabalho na associação, lá tem também o professor Guerreiro que auxilia também, o Contramestre, o professor Herói está um pouco ausente por causa do trabalho, mas comigo estando no Brasil, para mim é um prazer,
tá? Se tiver alguma atividade, Pois não. só preciso saber com antecedência, porque eu vou estar junto para ir para visitar a família, o tempo é muito curto, às vezes é 15 dias, uma semana, ou se não, talvez um mês, então é complicado às vezes a agenda, mas sempre que tiver disponível para mim, as atividades que tiver dentro, principalmente dentro da minha cidade, eu vou de coração. Pois não, mestre. Então eu vou deixar o seu endereço aqui no Instagram, se alguém quiser se informar mais sobre os seus trabalhos, eu deixo na descrição do vídeo, que eu estarei postando hoje ainda, lá no YouTube. Tá bom, mestre? Ok, Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E daqui a pouquinho eu estou batendo um papo com o professor Bode, direto de Portugal. top. Aí Obrigado, sim, mestre. Forte abraço, nada, mestre. eu que agradeço. Outro, Riva.